E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Paralelo a isso, quero propor mais um texto, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Vou fazer menção a esses dois textos aqui. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado de forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Poder sentar, oramos, graças a Deus. Louvado seja Deus. Essa filmagem está ao vivo aqui? Não? Não, né? Ah, tá. É que se chegasse a 10 mil likes, eu ia soltar a primeira profecia aqui, mas tá bom. Opa, alguém já recebeu aí. Queridos, brincadeiras à parte, é a palavra do Senhor. E eu não quero fugir do que Mateus falou aqui. Tá? O tema, ele vai ser isso mesmo. O que se humilhar, será exaltado. Esse tema não tem como fugir dele. Tá? E quem nunca ouviu falar da famosa frase, né? Todo humilhado será exaltado, não é isso? Humilhado será exaltado. Muita gente conhece essa frase aí e é dita e conhecida por muitos, tanto do meio cristão quanto não cristãos também. Né? As pessoas proferem aleatoriamente, espontaneamente, mas sempre essa frase ela está condicionada aí a uma questão muitas vezes social, ou muitas vezes depreciativa, ou muitas vezes uma questão de subjugo, né? A partir de outrem, e aí as pessoas ficam nessa questão, não, porque estou sendo humilhado nessa condição, naquilo que eu estou vivendo, nessa experiência, mas Deus vai me exaltar. Porém, essa conclusão, ela sempre também está condicionada a uma exaltação a partir, por exemplo, desse contexto material. Eu estou sendo humilhado aqui nessa empresa, mas um dia Deus vai me exaltar e de repente me coloca numa posição acima daqueles que estão me humilhando. Eu estou sendo humilhado nessa questão financeira, as pessoas me oprimem, me humilham porque eu não tenho nada, mas Deus vai me colocar ou me fazer obter coisas que eu vou ser melhor do que outras pessoas. É sempre essa conclusão que se tem, não é verdade? Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Bom, primeiro, nós já vimos que o texto não tem nada a ver de que o humilhado será exaltado. Nós já vimos isso, e na internet aí, muitas pessoas têm colocado e criado canais aí, fazendo explanação de alguns textos bem pequenos e que muitas pessoas distorcem. Como nós lemos no texto aqui, ao que se humilhar, será exaltado. E como que isso se aplica? O que isso quer dizer? Né? Em Mateus 23, aqui o texto que nós lemos, Jesus, logo a partir do momento em que ele profere essas palavras, ele faz aqui uma sequência de ais. Talvez alguém já tenha ouvido alguma mensagem, alguma pregação a respeito desse tópico aqui. Vários ais ele proclama aqui. São advertências, severas condenações ao comportamento dos fariseus, né, e particularmente da sua conduta em sempre evidenciar o exterior. As aparências, é isso que Jesus quer dizer, em elevar o status social sobre a verdadeira justiça. Jesus aponta que os fariseus gostam de ser bem vistos pelos outros, de ter lugares de honra nos banquetes, de serem cumprimentados com respeito nos mercados, em vista dos outros. Eles estão mais preocupados com a sua imagem pública e os elogios dos homens do que com a verdadeira condição de seus corações diante de Deus. Ou seja, a preocupação daqueles homens é o status visível diante dos homens. Apesar de serem zelosos da lei, de guardarem a lei, eles estavam muito mais preocupados com o que as pessoas ao seu redor pensavam a seu respeito. E tudo aquilo que eles faziam, eles queriam se sair melhor. Ou seja, eles tinham orgulho de serem supostamente guardadores da lei. Eles queriam ser
evidenciados, reconhecidos por isso. E é exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje. Tantos homens e até mesmo hoje crianças, né? Quando chegam num certo status social reconhecido aí midiaticamente, as pessoas são tomadas por um orgulho, por uma arrogância que não tem quem os convença do contrário. Não tem quem os convença dos seus erros. E chegam a dizer que se alcançaram esse status de reconhecimento, foi porque Deus proporcionou isso. E ainda usam Deus, né, para poder justificar a sua arrogância. Olha só a que ponto nós chegamos. Infelizmente é isso. Homens vêm há tempo fazendo isso, né? Quantos na mídia aí são reconhecidos? E eu poderia aqui proferir uma série de nomes de homens reconhecidos na mídia. E aí servem de exemplo para outros que vão surgindo aí no decorrer da história. Ou seja, os homens estão caindo em declínio e não têm mais vergonha de esconder a sua postura de arrogância diante de Deus. Não tem mais. E servem de exemplo para os outros, né? Como, por exemplo, jovens que estão aí na mídia. E você vai tentar mostrar para eles que, biblicamente, eles estão errados, estão tão orgulhosos que não admitem o seu erro. Se quer dar um passo atrás para reconhecer, para avaliar, para repensar a sua conduta e, de repente, dizer, será que eu realmente estou fazendo a vontade de Deus aqui? Será que se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, eu estaria sendo perseguido, sendo acacholhado aqui, como é que é? Achincalhado, né, por todo mundo? É claro que pregar o verdadeiro evangelho traz consequência, traz perseguição, porém isso em relação ao mundo, e não em relação à igreja. Isso é fato. Viver o verdadeiro evangelho vai trazer consequências, vamos ser perseguidos, vamos ser afrontados, vamos ser chamados a defender a nossa fé com argumentos reais. E isso vai acontecer. Mas aí não, a igreja se voltando contra o indivíduo, então deve ser motivo de muita reflexão. Então Jesus ele faz essa exortação aqui àqueles homens que então evidenciavam somente a questão da aparência, né? Queriam ser bem vistos pelos demais. E o princípio que é articulado em Mateus 23:12 é um tema recorrente em toda a Escritura, ou seja, a Bíblia ensina consistentemente que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Isso é uma verdade bíblica. Tiago, capítulo 4, verso 6, 4, verso 1, Pedro, capítulo 5, o verso 5, esse princípio está enraizado no coração de Deus. Deus valoriza a humildade e despreza o orgulho. Não faz parte do caráter de Deus andar de mão dadas com a soberba ou com orgulho, ou qualquer outro tipo de sentimento que o homem venha externar, o que faça a tê-lo uma autoexaltação. Porque o único a ser exaltado é Deus. Provérbios capítulo 16, verso 18, diz: o orgulho precede a destruição, o espírito altivo precede a queda. Amém? Então, o que seria a humildade? O que seria a humildade? Algumas vezes podemos dizer assim, nossa, como que eu sou bom nisso, né? Olha o quanto eu sou humilde, né, em reconhecer. Mas será que isso é humildade mesmo? Em ser bom e mesmo assim dizer, não, eu não me orgulho disso, eu sou humilde. Bom, tomamos por padrão aqui então aquele que realmente expressou verdadeira humildade. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, o texto que nós lemos diz que Cristo a si mesmo se humilhou. Capítulo 2, verso 8 de Filipenses. E devemos atentar para o processo em si, onde o Filho eterno, Cristo Jesus, o Deus eterno, primeiro se torna homem, isso está no verso 7, e depois se humilha, no verso 8. O verbo que Paulo usa para capturar, para externar essa ação de encarnação, não é humilhação, é esvaziou-se. Aí está o verdadeiro, o que dá força à questão da humildade de Cristo. Ele diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O movimento, esse processo do céu para a terra, onde Cristo diz para Deus, eu vou. É necessário saciar a ira de Deus Pai, e Deus olha então para a humanidade, não há um justo sequer, diz a palavra, ninguém que sacia sua ira, e deveria ser um representante, homem. Encontrando ninguém, Jesus se coloca à disposição e diz, eu vou. O Deus, o Cristo, o Deus verdadeiro. Esse processo, por assim dizer, ele é um esvaziamento. O Filho Divino se esvazia não da sua divindade. Não, como se isso fosse possível, é claro, mas do privilégio de não ser humano, não ser criatura, não sofrer os limites, as limitações da carne, ou as privações que nós passamos, a nossa finitude, as nossas aflições, nosso mundo caído. Ele poderia ter como usurpação o privilégio divino de estar sujeito a todas essas regras. Ao invés disso, ele se esvazia, ele se torna homem, ele toma a nossa humanidade. Isso significa que o esvaziamento de Deus não é a subtração da sua divindade, é a adição da humanidade. Ele não poderia deixar de ser Deus. Então ele abre mão do privilégio de usar isso em seu favor e assume a nossa humanidade, assume o nosso lugar e submete as privações da carne. Esse é o maior exemplo de humildade que nós poderíamos ter. É o maior exemplo que nós temos. Cristo Jesus, o nosso padrão. E a pergunta é, e nós? Como devemos nos humilhar? Tomando por exemplo aqui, por padrão, o próprio Cristo, eu poderia dizer que um primeiro passo para a nossa humildade seria também o esvaziamento. O esvaziamento. Filipenses capítulo 2, verso 5, ele diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ou seja, tudo que Cristo faz serve de padrão para nós, para a sua igreja. E mesmo para nós, depois de ter nascido de novo, de ter sido justificado, de ter sido selado pelo Espírito Santo, de ser inserido agora num processo de santificação, de lapidação, mesmo assim, ainda, por conta do cenário em que nós estamos vivendo, ainda estamos sujeitos a permitir que sejamos cheios de coisas que não agradam a Deus. Cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de sentimentos que são motivados e influenciados pelo mundo. Porque é exatamente assim que o mundo é. Quando nós olhamos ao nosso derredor, o que nós vimos são pessoas que atropelam umas às outras, que querem ser melhores umas que as outras, mesmo que isso tenha sacrifícios. Elas não querem saber se alguém foi deixado para trás, elas não querem saber se alguém foi, depreciado. Não querem saber disso. Se algum mal causou a alguém, isso não importa. O importante é ter status social. O importante é estar em evidência. O importante é ser cobiçoso, porque a cobiça é o motor hoje que leva as pessoas a terem as suas conquistas. Já ouvi algumas palestras que incentivam a isso. Se não houver cobiça, você não pode ter nada. Essa passividade de que tudo vai chegar no tempo certo, de que tudo vem de acordo com o seu mérito, tudo isso aí já é passado. Isso não é motivação para se ter alguma coisa. Tem que cobiçar, e a todo custo, até que você estabeleça as suas raízes. Esse é o cenário que nós vivemos. E quando nós olhamos para o mundo e permitimos que esse tipo de sentimento alimente o nosso coração, é exatamente disso que nos enchemos. Exatamente disso que nos enchemos. E muitas pessoas têm se permitido ser cheio desse sentimento. E essas pessoas têm se reunido e enchido outros lugares, outras instituições, e chamam de igreja.
E ainda usam Cristo como amuleto para ter as suas conquistas. Na verdade, Cristo ele é só um nome mencionado ali, na verdade. E eles se reúnem. Mas assim como Cristo, se nós realmente reconhecemos o que Cristo fez por nós, queridos, devemos nos esvaziar desses sentimentos. Do orgulho, da soberba, da vaidade, do egoísmo, da cobiça, e sentimentos que ainda podem encher os nossos corações e nos levar a pecar. E nessa condição, Deus não manifesta o seu poder em nós. Não manifesta. O Espírito Santo de Deus, ele não flui em nós e nem através de nós. O pastor Cleilson falou isso aqui no início do culto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, todo aquele que crê em Jesus, como manda a Escritura, ele é cheio e cheio e cheio, tão cheio que transborda do Espírito Santo. E não há nada nesse mundo que o faça ser cobiçoso, porque se houver alguma cobiça em mim ou na sua igreja, que seja as coisas do alto. As coisas de Deus. Porque esse era o sentimento que Jesus tinha, em fazer a vontade do Pai. Esse era o sentimento. Portanto, se esvazie de todo esse lixo e veja o Espírito Santo de Deus transbordar na sua vida. Em nome de Jesus. Uma segunda recomendação que eu quero trazer aos irmãos é: reconheça a total dependência de Deus. Reconheça. Se dermos oportunidades aqui para os testemunhos, é muito recorrente ouvirmos isso, né? Muito recorrente. Igreja, pastor, eu corri com as minhas próprias forças, eu tentei buscar, mas tem uma hora que não vai. Parece que eu estava conseguindo, mas não consegui, de repente parece que tudo freia, de repente parece que as portas se fecham. Quando eu achava que estava conseguindo, o trem acabou de vez. O que aconteceu? Mas eu entendi que era Deus. Era Deus me barrando para mostrar que eu preciso dEle, que eu dependo dEle. Para me mostrar que Ele é minha fonte de existência, de subsistência, de força, de tudo que eu preciso para me manter de pé e firme aqui nesse mundo. Ele é minha fonte. E aí nós damos o testemunho e voltamos todo arrependido, humilde diante de Deus, porque é isso que Ele quer de nós, o reconhecimento de total dependência. Mas o que acontece, de novo, que no decorrer da caminhada, nós vamos nos envolvendo com outras coisas, e lá estamos nós de novo, nos alimentando das imundícies do mundo, das palavras motivacionais do mundo. E daqui a pouco lá estamos de nós de novo, procurando fazer tudo do nosso jeito, com as nossas próprias forças. Salmo 17, verso 5, ele diz: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Dirige os meus passos, ó Senhor. É muito fácil neste tempo tentar tomar as rédeas de Deus, né? Tomar as rédeas das mãos de Deus, dizer: opa, Senhor, eu tanto que desejo alguma coisa, mas parece tão distante, parece que não vai acontecer. Ô Senhor, segura um pouquinho, me dá aqui, deixa que eu vou correr atrás. Está demorando demais. Eu preciso disso, e agora? O imediatismo, o desejo por resultados rápidos tem afogado a humanidade num mar de ansiedade, desespero. As pessoas querem mudar sua condição instantaneamente ao se verem nessa busca desenfreada, querem mudar sua condição desenfreada por essa suposta liberdade ou suposto sucesso, estão se escravizando nessa mentalidade opressora. E quando eu falo de mentalidade opressora, eu não estou usando aqui jargão de esquerda, não. Eu estou falando porque o inimigo se aproveita disso e oprime. E oprime, e escraviza, e amarra,
E daqui a pouco estamos nós aqui com um remedinho aqui e outro ali, porque eu estou atacado com a minha ansiedade. Eu não estou dizendo, querido, que certos tipos de enfermidade ou de doença, não sei como tratar isso, de que não estamos sujeitos a isso. É fato, a realidade mostra que todos nós estamos sujeitos, isso é tão real. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes o caminho mais imediato para nós, para curar a ansiedade, é descansar no Senhor. E descansar no Senhor não é dizer, Senhor, toma conta e ficar com os pés balançando, não. Descansar é exercer fé. É crer. A palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Todos juntos, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E essa fé é a fé no sacrifício de Cristo. De que o que Ele fez por nós é válido, é eficiente, é perfeito. E é tão perfeito que atinge todas as áreas da nossa vida. E que os maiores benefícios não estão nesse mundo caído, mas estão no céu. Bênçãos celestiais estão guardadas para nós. E enquanto isso, queridos, nessa nossa caminhada aqui, Ele vai nos dando somente aquilo que é necessário. Ele é providencial no tempo certo. No tempo certo. Acalma teu coração. Aquieta tua alma. Credes em Deus e nas promessas de Deus. O Salmo 127 diz, ele mostra, na verdade, a dura realidade de quem acha que tem o controle em suas mãos. Alguém pode ler para mim? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Aleluia. Aplauda, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nos dá garantia de providência. O descanso no Senhor, Ele traz o nosso sustento. Aquilo que precisamos. Não adianta correr para um lado e correr para o outro. Porque no exercício da fé, Ele dá enquanto dormimos, enquanto descansamos. Aleluias. E um outro conselho para a igreja que eu quero deixar é a obediência. A obediência nos leva à humildade. E voltando ao texto de Filipenses, e tomando como padrão a ação de Jesus sobre o que é se humilhar, apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até a morte. E a obediência de Jesus estava condicionada em fazer a vontade do Pai, João 6,39. Em fazer a vontade do Pai. O maior exemplo de humildade é obediência. Não precisa abrir a boca e dizer, eu sou humilde. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. E o que é mais interessante ainda é que lá em João capítulo 34, Jesus chama o fazer essa vontade do Pai de alimento. Ele diz, uma comida tenho para comer que vocês não podem comer. Jesus está falando ali do contexto já imediato do que iria acontecer. Mas hoje nós somos participantes disso. Hoje nós podemos nos alimentar disso. Fazendo a vontade do Pai. E da mesma forma somos chamados a viver a obediência em Cristo. E obedecer a palavra. João 14, verso 15. Ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E obediência revela também se tomamos posse ou não da dádiva que nos foi entregue. Hebreus capítulo 5, verso 9.
pastor. Versão Nogueira Trindade. Hebreus 5, capítulo 8, verso 9. E, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Causa da salvação para todos que lhe obedecem. Querido, a única forma de confirmarmos se tomamos posse dessa tão memorável, tão extraordinária salvação, é a obediência. É ser obediente, assim como Jesus. Esse é o sentimento, foi o sentimento que ele teve ao tomar a forma humana. Jesus, ele no extremo da sua via crucis, ele suou sangue. Um alto grau de estresse. Humanamente falando, é impossível alguém chegar nesse alto nível, mas Jesus, ele suportou, ele se submeteu à fome, a todas as privações da carne, porque a humildade de Jesus estava em obedecer a Deus. E o apóstolo Paulo diz que devemos ter esse mesmo sentimento. Esse mesmo sentimento. Também é importante reconhecer que a humildade, ela não é algo que podemos alcançar por conta própria, é claro. É uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. À medida que nos aproximamos de Deus e crescemos em nosso relacionamento com Ele, Ele transforma nossos corações e mentes, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Este processo de santificação envolve uma rendição contínua de nosso orgulho, de autossuficiência, permitindo que Deus nos molde em vasos de sua graça e amor. Ao submetermos a esse processo de Deus, mostra o quão necessitado nós somos, o quão carente nós somos. A graça não é simplesmente dizer, o favor imerecido, Deus me deu aquilo que eu não merecia. É reconhecer que aquilo que eu merecia, Ele recuou a sua mão. E por conta disso agora, eu me humilho diante dEle, com um coração grato, e dizer, Senhor, eu não merecia mesmo. Mas a Tua justiça foi aplicada a mim. A Tua graça superabundou na minha vida, sobre os meus pecados, me lavou, me redimiu, purificou as minhas vestes. Não há nada nesse mundo mais que chame a minha atenção, ou que alimente o meu coração, a não ser fazer a Tua vontade. É disso que eu preciso. E mesmo que ainda, neste tempo contado, eu tenha que esperar pelo meu encontro com o Senhor, Pai, pelo Teu Espírito Santo, me lapida, me molda, Pai. Me faz andar em obediência. Me faz andar em rendição ao Senhor. Até que um dia eu esteja para sempre contigo, Pai. Isso é tão real para nós, que o Senhor, Ele faz uma recomendação ao seu povo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estou parecendo aqueles pregadores americanos, né, com tradutor. The King. Olha a recomendação de Deus para nós. Faça isso. Se humilhar diante de Deus. Deus garante perdão para os nossos pecados. Ele garante um novo caminho. Ele garante cura para as nossas vidas, para a nossa terra, em nome do Seu Filho Jesus. Aleluia, Deus. E eu creio nesta palavra, eu creio
O que cabe a nós agora como igreja, como povo do Senhor, é reconhecer que precisamos disso, que necessitamos disso. Então eu me curvo diante do Senhor. Senhor, eu me humilho sim. Agora perdoa os meus pecados. Me cura, ó Deus bendito, para que eu possa ter livre acesso à tua presença. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. E a exaltação diante de todo esse processo, ela é garantida. Porque assim como o filho passou pelo processo de humilhação, ele também foi exaltado. E todo aquele que está no filho será exaltado juntamente com ele. Será levado com um corpo de glória para os céus. Aleluias! Aplauda ao Senhor! Louvado seja Deus. Aleluias. A nossa humilhação nada tem a ver com esses homens do mundo, com as coisas do mundo. Nada tem a ver. É claro, eu não estou nem aí para essas pessoas. Vem querer me humilhar, querida, também não sou, como é que se diz, né? Não sou passivo de certas coisas, não. Não sou passivo também, não é assim também, né? Temos que ter virilidade também, os homens e as mulheres também que saber se posicionar. Mas não é assim, não, me humilha aqui porque Deus vai me exaltar. Nossa humilhação bíblica é em relação a reconhecimento do que Deus fez por nós. Essa é que é a verdade. Eu acho que os irmãos já ouviram a história de que tem que ser nordestino, né? Porque nordestino é que é cabra bruto, né? Que se encontra na feira, né? Um está conversando de costas, o outro pega, mete a mão no jabá e falou, opa, pega esse jabá aqui que eu vou levar. E o outro estava de costas e virou, opa, esse não, esse aí é meu. Ele, não, é meu. Não, oxe, é meu. O outro já arrancou da peixeira, arrastou no chão que faiscou, o outro deu um pulo e falou assim, sangue de Jesus tem poder. Aí ele falou, oxe, tu é crente, é? Ele falou, eu sou. Aí ele, então, a paz do Senhor. Também não é assim também não, nós somos irmãos em Cristo. Caminhamos juntos. Ou seja, se fosse com outro, né? O negócio estava feito. Queridos, brincadeiras à parte, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Aquele que se humilhar será exaltado. Nos humilhemos diante do Senhor, reconhecendo o seu sacrifício, reconhecendo a nossa condição diante dele e nos apegando à promessa de um corpo de glória. Essa é a exaltação que deveria encher o nosso coração de ansiedade. Não são as coisas do mundo, o que vai acontecer amanhã, será que eu vou conseguir isso, será que eu vou pagar o boleto? Para nós não tem jeito, queridos. Para os homens, né? Se não tiver uma mulher e boleto para pagar, não é homem, como diz. Então, que a nossa ansiedade seja o nosso encontro com o Senhor. E que essa ansiedade se transforme em esperança. Porque Cristo é a esperança da glória. Aplauda Jesus. Louvado seja Deus.